Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Eu me chamo Sabrina e a nossa aula de hoje vai ser sobre genes e a biotecnologia. Bom, atualmente os meios de comunicação têm divulgado inúmeras descobertas atribuídas ao uso de tecnologias avançadas associadas à biotecnologia. Vocês já podem ter ouvido aí no dia a dia de vocês sobre alimentos transgênicos, que são alimentos modificados geneticamente. Vocês também já podem ter ouvido sobre clonagem, vacinas, antibióticos e entre outras inúmeras descobertas aí que se passam pelas mídias, né? E isso cria a necessidade de pelo menos a gente saber do que se trata essa tal de biotecnologia, certo? Mas afinal, o que é essa tal de biotecnologia, Sabrina? Bom, a biotecnologia, ela apresenta várias definições, mas em um sentido mais amplo, a biotecnologia ela vai se caracterizar aí pela manipulação dos micro-organismos, plantas e animais para a obtenção de processos e produtos do interesse humano. Ou seja, a biotecnologia ela vai desenvolver métodos, técnicas e meios associados a seres vivos, tanto macro como microscópicos, que vão originar produtos úteis e contribuir para a resolução de problemas na sociedade. Ou seja, a biotecnologia é muito importante, né? Porque o desenvolvimento da biotecnologia, com o apoio da microbiologia, da biologia molecular, genética, engenharia informática, elas vão atuar, né, prevenindo doenças, reduzindo a gravidade e a fatalidade, vai diminuir custos, simplificar e acelerar a produção industrial, criar plantas e insumos com características desejáveis para aumentar o rendimento agrícola. Então, a gente sabe que no meio agrícola também é muito utilizada a biotecnologia. E vale destacar que esses exemplos aqui que eu dei para vocês são exemplos que estão relacionados com as áreas de maior desenvolvimento da biotecnologia. Mas a importância da biotecnologia não se restringe apenas a isso, certo? Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de áreas onde a biotecnologia pode ser aplicada, né? Ela pode ser aplicada na agricultura e pecuária, na indústria alimentícia e indústria farmacêutica. Mais à frente eu vou falar um pouco mais aprofundado sobre alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Então, Sabrina, como se originou a biotecnologia? Então, pessoal, a biotecnologia ela não é algo assim tão atual. Antigamente, há mais de 4.000 anos atrás, já se utilizavam técnicas de manipulação de seres vivos para obter certos resultados, como, por exemplo, a produção do vinho ou do pão, em que o segredo, né, para a produção do pão e do vinho é a fermentação, realizada por micro-organismos, que no caso são as leveduras. Ou seja, a biotecnologia ela não é tão atual assim não. Antigamente as pessoas já praticavam a biotecnologia. Hoje só fez mais aprimorar os conhecimentos. Acredito que alguns de vocês conheçam alguém, ou algum familiar, ou algum amigo que tem diabetes do tipo 1. E a diabetes ela é caracterizada, né, aí pelo excesso de açúcar no sangue, que vai desencadear uma série de complicações no organismo. Quem conhece alguém que tem diabetes sabe como é complicado. E quem tem diabetes, o tratamento consiste em sempre tá repondo a insulina, né, que é um hormônio. A produção de insulina, ela é uma aplicação aí da biotecnologia, que, como eu já falei, a produção da insulina ela vai ser utilizada no tratamento de pessoas com diabetes do tipo 1. Então,
como ocorre essa produção da insulina? Bom, antes de começar a falar aqui para vocês as etapas da produção da insulina, eu quero falar primeiro o que é gene, né? O gene é uma sequência específica do DNA, só relembrando que é DNA. DNA é uma molécula genética dos organismos que contém as informações aí necessárias para determinar as nossas características como a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da nossa pele. E o gene vai ser uma sequência específica do DNA que vai conter as instruções necessárias para a formação de uma proteína ou molécula de RNA. Ou seja, o DNA, ele tem, né, as informações para determinar as nossas características. O DNA, ele só carrega informações, né? Mas ele não executa nenhuma ação. Quem vai executar as informações são as proteínas, certo? Bom, agora vamos para a formação da insulina. Eu tenho aqui uma bactéria, né? Eu vou isolar uma molécula de DNA circular presente nessa bactéria. Depois, vai ser inserido o gene de interesse, que no caso é o gene da insulina, para a formação da insulina humana. Esse DNA ele vai ser incorporado pelas bactérias, formando o que se denomina DNA recombinante. As bactérias vão se reproduzir e vão produzir a insulina. Depois eu pego essa insulina e isolo ela para ser utilizada no tratamento de pessoas que têm diabetes. Então, foi no início da década de 80, com os avanços da engenharia genética, que permitiram o desenvolvimento da insulina humana sintética, né, que é a insulina produzida em laboratório, que é produzida a partir de bactérias, especialmente da Escherichia coli, que é uma bactéria que vive no intestino humano. O gene para a insulina humana ela foi inserido no DNA das bactérias, resultando na chamada insulina de DNA recombinante. Esse método ele foi muito representativo, né? Foi uma conquista no tratamento do diabetes, principalmente porque a insulina é bem parecida com a produzida pelo organismo humano, né? Oferecendo um índice de rejeição bem menor que as insulinas de origem animal e a redução dos efeitos colaterais. Então, pessoal, para finalizar a aula, eu trouxe alguns outros exemplos de como a biotecnologia ela pode ser aplicada. Ela pode ser aplicada na agronomia, que vai ter aí a utilização de medicamentos para o controle de doenças e pragas em lavouras, criar sementes mais resistentes às condições climáticas, alimentos transgênicos mais nutritivos, entre outras. Também pode ser aplicado no meio ambiente, né, como uma forma de diminuir o impacto da ação humana no meio ambiente, estudando os processos biotecnológicos para recuperação dos solos, modificando os micro-organismos para ajudar também no tratamento de águas contaminadas por esgotos e outros poluentes. Pode ser também aplicado na indústria farmacêutica, que vai pesquisar por micro-organismos que ajudem no desenvolvimento e produção de novos medicamentos, antibióticos e vacinas, e além de identificar os causadores de doenças. Então, foi isso, pessoal, a nossa aula sobre biotecnologia. Espero que tenham gostado e tenham um ótimo dia. E até a nossa próxima aula.